Está entrando no ar Panorama, num oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. Todo aniversário tem que ter festa, né? Então, bora comemorar! Pera aí, vai ter presente? Claro que vai! Só que o presente é pra ti. A partir de agora, tu compra na Ultralar, recebe o cupom e sabe quais são os prêmios? São 3 motos, como essa! Ei, larga de bobice, rapaz, e vem-te embora pra Ultralar. É a promoção Ultra Prêmios Ultralar. É justo, né? Afinal, só chegamos aqui por causa de vocês. Ultralar, 35 anos sendo a loja mais querida da região. Olá, hoje é sábado 24 de maio de 2025. Olha só o que nós temos no programa de hoje. Os detalhes de um crime que assustou a região das Ilhas. Um assalto que terminou com espancamentos e tiros. Como estão as investigações policiais e o que nos conta a filha do casal vítima de toda essa violência. As propostas do Ministério Público para o trânsito de Abaetetuba e quais as mudanças no fluxo de veículos que estão sendo elaboradas pelo Departamento Municipal de Trânsito. Tem o lançamento de um livro que conta a história do rock em Abaetetuba, a exposição Barcos que Contam Histórias no Sistema de Ensino Estimulando e os melhores momentos do Tunico e Vardivino no nosso podcast do Naldo. Eu sou Naldo Araújo e sejam todos bem-vindos ao Panorama. O supermercado Sigmaringa está com uma seção só de produtos Diet Light. São produtos ideais para quem busca uma vida mais saudável. Tem ofertas especiais em todos os departamentos e descontos imperdíveis. Sigmaringa, lugar de gente feliz. A Serra Elétrica tem super presente para o Dia das Mães. Faça seu projeto de energia solar e você já participa do sorteio que será no dia 30 de maio. São 5 prêmios super especiais. 2 bolsas, uma escova secadora, um kit cosmético e um combo de procedimentos estéticos para você. Venha fazer seu projeto de energia solar na Serra Elétrica. Estamos localizados na rua Padre Luiz Varela, 1507, ao lado do Banco do Brasil. Nesse tempo de chuva, de mudança de temperatura, é importante reforçar sua imunidade. E a Farmácia das Ilhas vai ajudar você. Olha só, vitamina C por apenas R$ 2,99. É isso mesmo, R$ 2,99. Mas atenção, são 2 unidades por CPF. E se precisar, oferecemos orientações totalmente de graça. Sou o enfermeiro e farmacêutico Diego Dias e estou sempre à sua disposição. E nossa Farmácia das Ilhas, da Praça do Barco, está aberta a qualquer hora, 24 horas para atender você. 20 anos, parece muito, mas para quem nasceu para desbravar é só o começo. A Jurunense Home Center surgiu com uma ideia simples, mas poderosa. Estar ao lado de quem transforma sonho em realidade. Crescemos com o Norte, com coragem, com visão e com compromisso de entregar o melhor sempre. Chegamos onde só os melhores podem chegar. 20 anos de Jurunense Home Center, o maior e melhor home center do Norte. Olha só quantas delícias! Dá água na boca só de olhar. E por que você não vem provar? Aqueles doces que são uma tentação. Salgados, sucos e um café quentinho. Tudo isso e muito mais você encontra no Mamonas Café, nos altos do Mamonas, da Dom Pedro II. A Clínica Sorriso tem o mais completo atendimento odontológico da região. Afinal, temos unidades em Abaetetuba, Moju e Acará. E em todas elas temos odontopediatria, endodontia, implantodontia, ortodontia, clínico geral, harmonização orofacial, próteses, odontologia estética, cirurgia oral, raio-x, bucomaxilo, enfim, todas as especialidades. Uma clínica completa para deixar ainda mais bonito
o seu sorriso. Em Abaetetuba, na Travessa Tiradentes, entre Barão e Siqueira Mendes. Em Moju, na Avenida das Palmeiras, 219. E no Acará, na Travessa São José, 112. O Panorama é um oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. Boa tarde. Uma força conjunta do Ministério Público e órgãos de trânsito e da segurança pública tenta encontrar soluções para o trânsito de Abaetetuba. Cenas de acidentes nas ruas da cidade se repetem cada vez mais. Foram anunciadas medidas para melhorar o fluxo em algumas vias públicas e o MP apresentou um projeto denominado Trânsito Cidadão. A nova promotora de justiça de Abaetetuba chegou ao município há bem pouco tempo, mas já observou uma situação comum nas ruas da cidade. Na verdade, Abaetetuba é conhecida por um trânsito caótico, né? E não é difícil perceber, chegando na cidade a gente consegue perceber que de fato nós temos assim um trânsito confuso, inseguro, em que as pessoas, em sua maioria, elas não estão cumprindo as regras de trânsito. Então nós queremos mudar essa realidade, nós queremos mudar essa cultura, e nós queremos fazer com que a Abaetetuba passe a ser conhecida, ainda que há um longo período de tempo, mas passe a ser conhecida por uma cidade de trânsito seguro. Basta andar pelas ruas para ver quanto desrespeito às leis de trânsito. E como são cada vez mais frequentes, vídeos mostrando cenas de acidentes. Problemas existem e são muitos, mas quais seriam as soluções para melhorar o trânsito em Abaetetuba? Foi em busca dessas respostas que o Ministério Público reuniu esta semana com instituições diretamente ligadas ao tema. O objetivo foi ouvir o que os órgãos tinham a dizer sobre suas atuações nas ruas da cidade e nas rodovias de acesso a Abaetetuba e os planos para evitar desrespeito às leis e tantos acidentes. O Departamento Municipal de Trânsito anunciou algumas medidas que serão tomadas pelo DMTTM. Nós estamos com o estudo já realizado lá da Avenida Pedro Rodrigues, que vai até a José Latino Lídio, que vai ficar sentido único para melhorar a mobilidade, o tráfego naquela área, né? Tem um hospital. Estamos também analisando os pontos críticos, 6 pontos críticos para ser implantados radares dentro da cidade, né? E também estamos fazendo o estudo da rodovia Dr. João Miranda, para melhorar também a mobilidade, trazer um trânsito mais seguro para todos. E dizer que essa reunião aqui no Ministério Público foi muito produtiva e reforça todas essas ações que nós já estamos realizando no município. Um dos principais problemas, segundo os agentes que trabalham nas fiscalizações, é a falta de colaboração dos próprios condutores de veículos. A fiscalização em si, ela não está para prejudicar a população, e sim para ajudar, porque a fiscalização ela vem para a prevenção da vida. Então, quando tem o Ministério Público do nosso lado, nos apoiando, faz com que o nosso serviço se torne muito melhor, muito mais ativo, muito mais prestativo. E se vier com essas ações a qual o Ministério Público se propõe a fazer, então a população só tem a ganhar com isso. E o que o Ministério Público está propondo é uma série de medidas que devem ser planejadas em conjunto com os órgãos de trânsito e da segurança pública. Isso inclui instalações de radares, uso de drones e até um aplicativo para o recebimento de denúncias de infrações de trânsito. Tudo reunido em um único projeto. É com muita alegria que nós trazemos para Abaetetuba o projeto Trânsito Cidadão, tá? Em que nós vamos fazer um trabalho com as instituições públicas, somado a um trabalho com a sociedade, em que nós vamos trazer a comunidade para se engajar nesse projeto conosco. E é por isso que a gente chama Trânsito Cidadão. É um projeto inclusivo, em que a própria comunidade vai trabalhar pela sua segurança, em que nós vamos ter 2 frentes, uma frente de fiscalização, né? E também uma frente muito importante de conscientização dessa população, de que é extraordinariamente importante para a paz de todos termos um trânsito mais seguro para Abaetetuba. Mais um caso de grande repercussão envolvendo condutores de veículos e órgãos de trânsito em Abaetetuba.
Os vídeos que circularam nas redes sociais mostram uma intensa discussão entre populares e agentes do Detran. Tudo porque, momentos antes, durante uma fiscalização no início da PA 409, a estrada de Beja, 2 pessoas que estavam de moto acabaram feridas. Um outro vídeo de uma câmera de segurança próxima ao local do acidente mostra o momento em que a viatura do Detran vem seguindo uma moto, possivelmente tentando alcançá-la, acionando a sirene para que ela parasse. A condutora tenta evitar a abordagem. A viatura dá uma ré. A mulher retorna seguindo com a moto por uma calçada, mas acaba se chocando com outra moto que vinha em sentido contrário. A mulher estava de capacete. As imagens não deixam claro se o homem na outra moto também usava o equipamento de segurança. Ambos foram levados para atendimento médico, enquanto os veículos acabaram recolhidos pelo carro guincho. O Detran entrou em contato conosco, informando que enviaria uma nota com a versão do órgão de trânsito, mas isso não ocorreu até o fechamento dessa edição. Não foi possível ouvir o que tem a dizer as 2 pessoas que acabaram feridas nesse episódio, mas o panorama fica à disposição para qualquer esclarecimento. Foi aberto um inquérito na Polícia Civil para apurar as responsabilidades. Devotos saíram às ruas de Abaetetuba esta semana na Procissão das Rosas. A caminhada marca as homenagens a Santa Rita de Cássia no dia 22 de maio, dia dedicado àquela que é considerada a advogada das causas perdidas e a santa do impossível. O Panorama acompanhou 4 dessas manifestações na quinta-feira, 22 de maio, o dia de Santa Rita de Cássia. Uma das procissões das Rosas foi essa no bairro do Algodoal. Os devotos saíram da capela de Frei Galvão, na Chicolândia, alguns levando a imagem daquela que é considerada a santa das causas impossíveis. No percurso, eles passaram por um pequeno altar na capela de Santa Luzia e seguiram até o Santuário do Perpétuo Socorro. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui, Jesus Cristo. Outra procissão saiu no mesmo horário da casa de uma família na Travessa Altino Costa, no centro. Com a imagem de Santa Rita conduzida em um andor, a caminhada seguiu pelas ruas do Comércio até a Catedral de Nossa Senhora da Conceição. Vocês a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus. Uma das mais tradicionais programações em Abaetetuba é organizada pela comunidade de Santa Rita de Cássia no final da Travessa Manuel Raposo, no bairro de São Lourenço. No início do dia, houve a bênção das rosas pelo bispo Dom José Maria e pelo pároco de Nazaré, Padre Renison. No final da tarde, houve a procissão. Como nas outras caminhadas pela cidade, os devotos levaram rosas. Essa é a flor símbolo de Santa Rita de Cássia, que em seu leito de morte viu nascer uma rosa no jardim, mesmo sob a neve. Homenagens também na relíquia de Santa Rita, no mesmo bairro de São Lourenço. Os fiéis lotaram o local, todo decorado com rosas vermelhas. Agora falando de esportes, o Vênus, um dos clubes mais tradicionais de Abaetetuba, completou 76 anos, sendo uma das mais antigas agremiações sociais e esportivas do Pará. Fundado no dia 20 de maio de 1949, o Vênus é um dos mais antigos clubes de Abaetetuba em atividade. Aos 76 anos, a agremiação marcou seu nome na história do futebol local, com vários títulos municipais na fase amadora e a inédita participação na Série C do Campeonato Brasileiro de 1998, já como um clube profissional. Nos anos 2000, vieram as maiores glórias da história venista. Lá atrás, o Vênus participava da primeira divisão, mas não tinha ainda essa modalidade de segunda. Quando partiu para ter a segunda divisão, aí o Vênus caiu e perdurou muito tempo ali na segunda divisão. Então, quando foi 2005 que eu assumi a primeira vez, nós fizemos um projeto que envolveu a cidade de Abaetetuba.
para que a gente, através de vários parceiros, que a gente pudesse subir o Vênus. E graças a Deus, no primeiro mandato, em 2005, logo a gente conseguiu esse acesso. A gente foi campeão da segunda divisão, e invicto e sem levar nenhum gol. A gente participou logo do Parazão no ano seguinte de 2006, onde a gente teve uma grata surpresa, que a gente conseguiu revelar o Hélito Saci, que foi campeão no Corinthians e vários clubes que jogou por aí. 9 anos mais tarde, em 2014, o Vênus conquistava o bicampeonato da Segundinha. A gente viu que deveria fazer um novo projeto para ver se voltaria o Vênus para a primeira. Foi quando, por aí assim, em 2012, nós voltamos à presidência. Então, nós trabalhamos em 2012, 2013. Quando foi 2014, a gente conseguiu novamente ser campeão da segunda divisão e ter o acesso para a primeira divisão. Essa de 2014, a de 2005 foi difícil, mas a de 2014 foi muito mais difícil, porque a Tuna Lúcio brasileira estava na segunda divisão e ela formou um time muito bom, e todos os times tinham um orçamento tipo assim, 100%, nós tínhamos 10% do que eles tinham, mas mesmo assim nós chegamos à final, e que foi no Mangueirão, em um jogo muito marcante, e nós empatamos em 1-1 com a Tuna e ganhamos em pênalti. Os 2 únicos títulos estaduais foram na gestão de Ricardo Simões, que assumiu em dezembro do ano passado, mais uma vez, a presidência do clube. Ao final desse atual mandato, que vai até 2027, serão 12 anos à frente do Vênus. Um dos primeiros desafios dessa nova gestão é retornar ao Campeonato Paraense, recomeçando na Série A3. Hoje o Vênus é o único representante que nós temos no município no profissional. Então a gente tem que pegar e se unir, e isso é bom porque nós temos a ajuda do Abaeté. O Abaeté, que era nosso rival lá no Amador, no profissional, mas sempre o Abaeté está de portas abertas ali, a diretoria para o Vênus. A gente sempre agradece em nome do nosso presidente do Abaeté, que é o Regi. E os torcedores do Abaeté entenderam e sabem que quando o Vênus está jogando, ele se torna Abaeté também, porque é o representante do município. Essa competição será no início do segundo semestre deste ano, mas sem uma data fixa. Mesmo assim, Ricardo Simões já está planejando essa participação abaetetubense, que tem como foco retornar à divisão principal do Campeonato Paraense. Esse grande projeto a gente vai começar a dar largada já, juntamente com os torcedores, mas também com os empresários, com a prefeitura municipal, entendeu? É fazer um projeto para crescer o esporte novamente de Abaetetuba, e também o Vênus ver se a gente consegue voltar para a segunda divisão, porque a gente está na terceira, e futuramente a longo prazo para a primeira. E veja logo depois do intervalo todos os detalhes de um ataque de piratas a uma família na região das ilhas. Foi uma ação bastante violenta e que deixou a população ribeirinha assustada. É daqui a pouquinho. A Serra Elétrica tem super presente para o Dia das Mães. Faça seu projeto de energia solar e você já participa do sorteio, que será no dia 30 de maio. São 5 prêmios super especiais: 2 bolsas, uma escova secadora, um kit cosmético e um combo de procedimentos estéticos para você. Venha fazer seu projeto de energia solar na Serra Elétrica. Estamos localizados na rua Padre Luiz Varela, 1507, ao lado do Banco do Brasil. A Clínica Sorriso tem o mais completo atendimento odontológico da região. Afinal, temos unidades em Abaetetuba, Moju e Acará. E em todas elas temos odontopediatria, endodontia, implantodontia, ortodontia, clínico geral, harmonização orofacial, próteses, odontologia estética, cirurgia oral, raio-x, bucomaxilo, enfim, todas as especialidades. Uma clínica completa para deixar ainda mais bonito o seu sorriso. Em Abaetetuba, na Travessa Tiradentes, entre Barão e Siqueira Mendes. Em Moju, na Avenida das Palmeiras, 219.
e no Acará, na Travessa São José 112. O supermercado Sigmaringa está com uma seção só de produtos da Itilite. São produtos ideais para quem busca uma vida mais saudável. Tem ofertas especiais em todos os departamentos e descontos imperdíveis. Sigmaringa, lugar de gente feliz. Olha só quantas delícias! Dá água na boca só de olhar. E por que você não vem provar? Aqueles doces que são uma tentação. Salgados, sucos e um café quentinho. Tudo isso e muito mais você encontra no Mamonas Café, nos altos do Mamonas, da Dom Pedro II. Nesse tempo de chuva, de mudança de temperatura, é importante reforçar sua imunidade. E a Farmácia das Ilhas vai ajudar você. Olha só, vitamina C por apenas R$ 2,99. É isso mesmo, R$ 2,99. Mas atenção, são 2 unidades por CPF. E se precisar, oferecemos orientações totalmente de graça. Sou o enfermeiro e farmacêutico Diego Dias e estou sempre à sua disposição. E nossa Farmácia das Ilhas, da Praça do Barco, está aberta a qualquer hora, 24 horas para atender você. 20 anos parece muito, mas para quem nasceu para desbravar é só o começo. A Jurunense Home Center surgiu com uma ideia simples, mas poderosa: estar ao lado de quem transforma sonho em realidade. Crescemos com o Norte, com coragem, com visão e com compromisso de entregar o melhor sempre. Chegamos onde só os melhores podem chegar. 20 anos de Jurunense Home Center, o maior e melhor home center do Norte. Olha só essa visão de oportunidades que a Ultralar tem para você. Óculos com 20% de desconto à vista no dinheiro ou Pix. E tem mais, 10% off em até 10 vezes nos cartões ou no crediário. É só dar entrada e pagar o resto em 5 vezes. Promoção válida até o dia 15 de junho. Corre para Ultralar, a loja que é 100% da nossa gente e que vê valor no seu estilo. Ultralar, há 35 anos no coração da região. O supermercado Sigmaringa está com uma seção só de produtos da Itilite. São produtos ideais para quem busca uma vida mais saudável. Tem ofertas especiais em todos os departamentos e descontos imperdíveis. Sigmaringa, lugar de gente feliz. O Panorama é um oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. Vamos mostrar agora todos os detalhes de um assalto com muita violência na região das Ilhas de Abaetetuba. Pessoas que estavam em um comércio no Furo Gentil foram rendidas por 4 homens armados. Houve espancamentos e tiros. O detalhe é que é a 5ª vez que esse mesmo endereço é alvo de criminosos. O Furo Gentil é uma das comunidades ribeirinhas de Abaetetuba, quase no limite com o município de Igarapé-Miri. Foi ali que tudo aconteceu na tarde do sábado passado. E nós vamos conversar agora com a professora Madalena Silva, que é filha do casal vítima de toda essa violência no Furo Gentil na tarde de sábado. Isso aconteceu ali pelas 5h30 da tarde. Madalena, o que é que você ficou sabendo diretamente dos seus pais? Como esses criminosos chegaram lá ao estabelecimento? A mamãe, 5h30 da tarde, a mamãe conseguiu perceber, né, duas embarcações estranhas, 2 rabudos, e nesses rabudos, cada um deles tinha 2 pessoas. E de onde vinham essas pessoas que deixaram a mãe da Madalena preocupada? Essas pessoas que vieram, elas vieram pelo rio Tucumandubazinho, que está bem pertinho do rio Camarão-Quara, que o rio Camarão-Quara, ele de um lado, inclusive, já é Igarapé-Miri e do outro é Abaetetuba, ele é uma fronteira, né? Aí dá acesso a muitos rios muito populosos, rios com muita gente. A localização geográfica, com ligação direta com vários rios, furos e igarapés, acaba facilitando o acesso ao Furo Gentil. E essa convivência com quem passa sempre por ali acaba deixando as pessoas conhecidas umas das outras.
Mas não foi o caso daqueles 4 homens que se aproximaram em 2 rabudos em atitude suspeita. Mas aí já era tarde demais. A mamãe viu que estava muito estranha aquela situação, chegou a avisar, mas o tempo também foi curto demais, tanto é que ela ainda tentou entrar dentro de casa, mas não conseguiu adentrar o segundo espaço da casa, acho que eu posso dizer assim, já que tem a entrada principal e depois a outra porta. Nesse momento, um dos assaltantes já colocou uma arma na cabeça dela e disse que era para ela abrir o portão. E ainda assim ela não abriu, tentou entrar. Nesse momento ela não sabe o que houve, porque ela havia batido um dos cadeados do portão, mas mesmo assim ele conseguiu adentrar o portão, então ela pensa assim, que ele pode ter atirado no cadeado e essa bala de repente foi a qual pegou na perna dela, ela não sabe, né? Porque daqui a pouco ela já vê que a perna dela estava sangrando muito e eles também já usaram sempre de muita violência, já jogaram ela para sentar num sofá e ela não conseguiu ver, né, a situação de quem estava no outro espaço, né, lá na mercearia. Na mercearia, na parte da frente da casa, estavam outras 7 pessoas, incluindo o pai da Madalena. Todos foram rendidos. Eles começam a trazer as pessoas que estavam, né, os clientes, lá também. Eram aproximadamente quantas pessoas, Madalena? Que estavam no total, né, no total, incluindo o papai e a mamãe, 8 pessoas, né. Tem 2 funcionários de lá e o meu filho e tinha mais 3 clientes, né, lá na loja. Na loja não, lá na mercearia deles, né. E até um amigo que ele vem colocar matapi lá do rio dele, ele coloca lá no rio de casa. E aí estava lá conversando com o papai. Essas pessoas foram levadas para a sala, foram rendidas. E todos foram vítimas de muita violência física. O pai da Madalena foi bastante espancado. O meu pai ainda está internado, né? O pai continua internado, está no hospital regional. Teve 2 costelas fraturadas. Ontem, inclusive, eu fiquei muito triste porque toda hora as pessoas que viveram vão lembrando ou vão falando, né, em outras conversas, falaram que levaram o papai para um espaço lá, que é um espaço assim bem mais fechado, e os 4 agrediu o papai de forma consecutiva. E o papai, eu fiquei assim, ontem mesmo, aliás, todos esses dias, né, tem sido dias muito difíceis para todos nós, né? Para mim, para minhas irmãs, para o meu irmão, enfim, para os netos, todo mundo, né? Porque meus pais já têm idade, né? Meu pai tem muitas comorbidades, ele é diabético, ele tem vários outros problemas muito sérios de saúde, inclusive parte do dinheiro, né, que levaram lá de casa, uma parte era para ele pagar uma dívida, né, que estava findando o prazo, que ele precisava pagar, e a outra era para fazer uma cirurgia que ele tem que fazer com uma certa urgência, né, que é uma cirurgia de catarata, e aí ele ia mandar fazer particular, e mesmo a gente ajudando, ainda assim o valor é muito alto, né? E ele estava guardando esse dinheiro para isso. E assim, ele tão doente, já com bastante idade. E meu pai é uma pessoa assim muito querida nas ilhas, né? Sempre reconhecida como uma pessoa muito generosa, né? Uma pessoa muito humilde, muito boa. Não que as pessoas não que ele não tenha falhas, né? Mas raramente assim as pessoas vão logo dizer: o seu Mané é uma pessoa muito querida. E não estou dizendo isso aqui porque sou filha dele, né? Mas meus pais assim são geralmente muito queridos lá no interior. Agora, Madalena, o que é que esses criminosos levaram lá da mercearia ou da casa? Olha, quanto a isso, assim, o papai ainda, inclusive, vai ser ouvido, né, pela polícia, porque o papai é que ficou, assim, entregando, né, as coisas, dizendo assim, tem dinheiro aqui, né, porque, assim, o papai, ele é uma pessoa muito calma. Ainda falta fazer uma contagem geral, né, do prejuízo. Meu pai é uma pessoa muito calma mesmo, e ele consegue, assim, nesse momento, ter, assim, uns discernimentos. Ele até, quando eu estava com ele no hospital, ele disse: minha filha, se não tivesse coisas para eles levarem, eu não sei se eu estaria vivo, não sei se a tua mãe estaria viva, assim, porque ele disse assim, o fato de ter coisas para eles levarem
fez assim com que eles diminuíssem um pouco mais a violência, mesmo que eles foram muito violentos, né? Muito violentos. Então, assim, por exemplo, papai usa peças, né, joias de ouro, eles levaram, né, cordões, anéis, levaram uma somatória assim bem grande de dinheiro, tanto que, por exemplo, a cirurgia do papai, um valor só da cirurgia em si era 15 mil reais. Ele já estava com quase todo esse dinheiro, né? Então sabe que esse valor foi um valor que foi levado, né? Não sei se pode ter sido mais, se pode ter sido menos, né? E aí sim, várias outras coisas, né? Por exemplo, da coisas assim que eles puderam, no lado de casa, tem uma pequena lojinha de variedades, com roupas, outras coisas assim. De lá, por exemplo, eles levaram quase R$1.000, mas levaram várias coisas da loja colocaram em mochilas e levaram, tipo sandálias, roupas, coisas assim, né? Foram levando também. Então, a gente não tem assim muita ideia, né, de tudo que eles levaram. O equipamento destruíram as câmeras, o equipamento que ficava salvo, as imagens, eles também destruíram, levaram. Não sei te dizer assim dos outros bens assim, né, que eles foram levando, tudo que conseguia, que eles conseguiam levar, né? Não sei como te dizer isso. A mamãe, que quem estava vivenciando lá, ela ficou quase todo o tempo assim no sofá, e aí eles estavam dentro da casa, quebrando tudo e tentando encontrar também as coisas, né? Os dois que estavam dentro da casa, e a mamãe assim não sabe também dizer com muita precisão, né, todas as coisas que foram levadas lá de casa. Todos ficaram sob a mira de armas de fogo e sendo espancados pelo tempo que durou todo esse pesadelo. Foram quase 30 minutos que jamais serão esquecidos. Foi toda essa situação assim tão traumática, tão difícil, né, que papai e mamãe vivenciaram. O meu filho, o outro rapaz que está lá, que é o Reginaldo, que a gente chama de Tico, a Sebastiana, que é uma senhora que trabalha lá numa lojinha que a gente tem do lado, que também foi levado, coisas de lá. A Sebastiana mesmo não conseguiu nem ir para a casa dela, chora demais, ela ainda chora muito. O meu filho e o Tico não conseguiram dormir 2 noites e ainda estão lá apavorados, né? A casa ainda está fechada, a mercearia ainda está fechada. Ainda agora de manhã eles passou uma pessoa lá e aí eles não reconheceram, né? No interior as pessoas conhecem muito umas às outras. Aí já estavam nervosíssimos, né? Muito nervosos. Ainda mais agora, a gente está sem um sistema de câmeras, a gente está sem a internet, que eles foram destruindo todas essas coisas, né? E tá só com os cachorros, mas é difícil também soltar os cachorros de dia, mas assim, eles estão trancados dentro de casa porque estão apavorados. O pior de tudo, não é a primeira vez que essa mesma família é vítima desse tipo de crime. Eles já passam por isso pela 5ª vez, né? Não tem... A mamãe estava lembrando que há 2 anos, né? No dia 7 agora de março, fez 2 anos que eles novamente foram lá, que foi de novo um grande terror, mas agora foi muito pior, né? Porque o papai foi muito agredido. E assim, houveram outras vezes também lá atrás que o papai também foi muito agredido. Teve uma vez que ele chegou, inclusive, a levar uma facada, não foi muito grande, de outras pessoas que foram lá, né? O assalto na casa dos pais da Madalena foi mais um numa sequência de crimes. Nesse mesmo dia que houve esse assalto em casa, 10h30 da manhã, tinha tido um outro lá na frente, né, no rio, bem pertinho de casa, mais lá na frente. No domingo anterior, no caso, domingo agora, completou 8 dias, no domingo anterior ao domingo do Dia das Mães, aliás, no domingo do Dia das Mães, houve 2 assaltos no rio, que entra lá para o Joaí, bem pertinho de casa, passando a casa do meu avô e do meu outro tio, e 3
passando de novo a casa para o outro lado de casa, né? Que chama da parte baixa e da parte alta, né? Do rio. Nesse domingo, em sequência, houveram... isso era por volta de... Era um horário da tarde, assim, tipo, bem cedinho da tarde. E houveram 5 assaltos consecutivos em quem ia passando no rio. E as pessoas, assim, estavam aterrorizadas. Inclusive, um dos assaltantes que estavam em casa foi um dos que fizeram essa coisa de assaltar 5 pessoas de forma consecutiva lá, 5 embarcações e pessoas de forma consecutiva lá perto de casa. Uma escalada de violência impensável até alguns anos atrás, dos tempos em que morar na região ribeirinha era certeza de paz e tranquilidade. Pensa que no interior, né, as pessoas estavam acostumadas a estar com a porta aberta, literalmente a porta de casa aberta, a janela de casa aberta, e agora os meus pais em si, eles estranham muito, muito, porque eles têm que viver atrás das grades mesmo, né? Eles precisaram gradear a casa. No terceiro assalto que eles tiveram, que houve lá em casa, precisou gradear as casas, né? Aí foi feita essa coisa da grade, colocaram cachorros, tem cachorros muito, enfim, para fazer a proteção mesmo da casa. Então, todas essas mudanças, né, elas são estranhas. Quando nós vamos, por exemplo, para casa, as minhas irmãs, a mamãe, antes das 6 horas, ela já fica assim, em pânico, né? Tem que entrar, todo mundo tem que entrar para dentro da casa, tem que fechar a casa. E a gente, poxa, né, de noite a gente quer estar lá na frente, queria estar na ponte, queria estar olhando o céu. Isso, assim, não é possível mais. Vamos saber agora como está a investigação policial desse episódio de violência. Assim que tomamos conhecimento desse evento criminoso extremamente grave, instauramos o inquérito policial, iniciamos as investigações, estivemos com a família, com a equipe policial completa, né? Inclusive levamos computadores, impressoras para lá, fizemos uma espécie de delegacia itinerante, ouvimos diversas pessoas e conseguimos identificar criminosos que logo serão presos. A montagem de uma delegacia itinerante na própria comunidade serviu para facilitar a coleta dos depoimentos. E foi com base nos relatos das testemunhas que foram identificados os 2 primeiros criminosos. Eles são de Igarapé-Miri e da Vila Maiuatá. Foram coletados também objetos abandonados por esses criminosos na fuga. E o quanto antes a gente, né, a Polícia Civil, juntamente com as outras forças de segurança pública, irão entregar para a sociedade uma resposta a esse crime bárbaro com a prisão desses indivíduos. Os bandidos fugiram tão logo a população começou a pedir socorro. Entre esses objetos deixados para trás pelos assaltantes está uma das armas de fogo e com toda a munição. As marcas dos tiros estão pela casa. A Polícia Civil ouviu pelo menos 8 pessoas, mas entende que outras testemunhas que poderiam colaborar têm medo. Só que tem um jeito de fazer isso sem o denunciante ser identificado. Para isso temos a nossa denúncia, o Disque Denúncia Anônimo. O canal é 181, onde o cidadão ele pode realizar as denúncias e, em hipótese alguma, a identidade do denunciante será revelada. Logo depois desse crime, houve uma reunião na qual a Prefeitura de Abaetetuba e os órgãos da segurança pública definiram estratégias conjuntas para tentar encontrar soluções para toda essa situação. O delegado superintendente regional da Polícia Civil, Moab Caian, anunciou a criação de uma base fluvial das polícias civil e militar na região das ilhas. Recebemos com muita felicidade, né, por parte do secretário de Segurança Pública, na última reunião que tivemos, que a base fluvial será entregue para a regional do Baixo Tocantins, né, em julho ou no mais tardar em agosto. Essa base é fundamental, considerando que terão 22 policiais embarcados 24 horas, revezando entre si essas equipes,
com uma delegacia de polícia civil completa nessa base, que inclusive é móvel, ela pode ser levada para outros pontos. A priori ela será instalada em Abaetetuba, aqui na Ilha do Capim, porém ela pode se mover, e essa base, além da quantidade de policiais, terá embarcações potentes, né, em torno de 4 a 6 embarcações, inclusive embarcação blindada para combater a criminalidade e fazer com que os atendimentos de ocorrência dessa natureza, que antes levavam horas, agora levarão minutos, e nós conseguiremos tanto fazer a ostensividade, né, com a ronda nos rios de forma mais ampla, ampliaremos também as investigações para o combate da pirataria, desse crime que assola as ilhas da Regional do Baixo Tocantins. Não só em Abaetetuba, mas em Garapé-Miri, Cametá, Oeiras, Limoeiro, Baião, né, Mocajuba, todos esses municípios serão assistidos, né, por essa base que será um divisor de águas no combate à criminalidade na região ribeirinha, na Regional do Baixo Tocantins. Depois do intervalo, tem Tunico e Var Divino para a gente relaxar um pouco. Tem ainda o lançamento de um livro sobre a cultura rock em Abaetetuba e a exposição Barcos que Contam Histórias no Sistema de Ensino Vestibulando. Tem muita arte e cultura daqui a pouco. O supermercado Sigmaringa está com uma seção só de produtos da Itilite. São produtos ideais para quem busca uma vida mais saudável. Tem ofertas especiais em todos os departamentos e descontos imperdíveis. Sigmaringa, lugar de gente feliz. Olha só essa visão de oportunidades que a Ultralar tem para você. Óculos com 20% de desconto à vista no dinheiro ou Pix. E tem mais, 10% off em até 10 vezes nos cartões ou no crediário. É só dar entrada e pagar o resto em 5 vezes. Promoção válida até o dia 15 de junho. Corre para Ultralar, a loja que é 100% da nossa gente e que vê valor no seu estilo. Ultralar, há 35 anos no coração da região. A Clínica Sorriso tem o mais completo atendimento odontológico da região. Afinal, temos unidades em Abaetetuba, Moju e Acará. E em todas elas temos odontopediatria, endodontia, implantodontia, ortodontia, clínico geral, harmonização orofacial, próteses, odontologia estética, cirurgia oral, raio-x, bucomaxilo, enfim, todas as especialidades. Uma clínica completa para deixar ainda mais bonito o seu sorriso. Em Abaetetuba, na Travessa Tiradentes, entre Barão e Siqueira Mendes. Em Moju, na Avenida das Palmeiras, 219. E no Acará, na Travessa São José, 112. Nesse tempo de chuva, de mudança de temperatura, é importante reforçar sua imunidade. E a Farmácia das Ilhas vai ajudar você. Olha só, vitamina C por apenas R$ 2,99. É isso mesmo, R$ 2,99. Mas atenção, são 2 unidades por CPF. E se precisar, oferecemos orientações totalmente de graça. Sou o enfermeiro e farmacêutico Diego Dias e estou sempre à sua disposição. E nossa Farmácia das Ilhas, da Praça do Barco, está aberta a qualquer hora, 24 horas para atender você. Olha só quantas delícias!
Dá água na boca só de olhar. E por que você não vem provar? Aqueles doces que são uma tentação. Salgados, sucos e um café quentinho. Tudo isso e muito mais você encontra no Mamonas Café, nos altos do Mamonas, da Dom Pedro II. 20 anos parece muito, mas para quem nasceu para desbravar é só o começo. A Jurunense Home Center surgiu com uma ideia simples, mas poderosa: estar ao lado de quem transforma sonho em realidade. Crescemos com o Norte, com coragem, com visão e com compromisso de entregar o melhor sempre. Chegamos onde só os melhores podem chegar. 20 anos de Jurunense Home Center, o maior e melhor home center do Norte. O supermercado Sigmaringa está com uma seção só de produtos da Itilite. São produtos ideais para quem busca uma vida mais saudável. Tem ofertas especiais em todos os departamentos e descontos imperdíveis. Sigmaringa, lugar de gente feliz. A Serra Elétrica tem super presente para o Dia das Mães. Faça seu projeto de energia solar e você já participa do sorteio que será no dia 30 de maio. São 5 prêmios super especiais: 2 bolsas, uma escova secadora, um kit cosmético e um combo de procedimentos estéticos para você. Venha fazer seu projeto de energia solar na Serra Elétrica. Estamos localizados na rua Padre Luiz Varela, 1507, ao lado do Banco do Brasil. O Panorama é um oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. Hoje, 24 de maio, é o dia do vestibulando, do estudante que vai prestar o vestibular. Mas vamos falar do sistema de ensino vestibulando, que esta semana recebeu a exposição Barcos que Contam Histórias. É o tema de hoje do nosso Momento Educação. Momento Educação. Oferecimento. Sistema de ensino vestibulando. Os alunos do Sistema de Ensino Vestibulando tiveram a oportunidade de conhecer, pelas réplicas de embarcações, um capítulo importante da história de Abaetetuba. A geografia do município e da região amazônica se formou através dos rios. É o que a gente chama dentro da geografia do padrão rio, várzea, floresta. Essa é a importância dessa exposição, resgatar essa história, essa geografia e essa cultura. Porque para estes ribeirinhos que construíam e navegavam nessas embarcações, não era só apenas seu sustento, era a representação cultural de um gênero de vida que eles desenvolveram ao longo dos séculos, a partir da relação com a natureza, a partir da relação com o ambiente e com os rios. E era pelos rios que se estabelecia a relação econômica de Abaetetuba com outras localidades. A Amazônia era abastecida através do comércio dos regatões e a nossa região era privilegiada em relação a isso, na entrada da Amazônia, né? E os regatões daqui de Abaetetuba começam a abastecer toda a Amazônia, até o Acre. Então, contar um pouquinho dessa história através da história de cada uma dessas embarcações é um resgate, é uma preservação da memória do município. Como já mostramos em uma reportagem especial aqui no Panorama, todas essas réplicas pertencem ao Ataíde Júnior. E ele só tem uma palavra para definir o que sente ao expor essas peças que ele vem colecionando com tanto carinho. Hoje a palavra é gratidão por ter já colocado na UFPA, né? Passou uma semana. A inauguração do Museu do Baixo Tocantins, lá da Casa Ribeirinho, foi feita com meus barcos. E a Galeria Cabana também recebeu essa semana. E aqui agora nós estamos no vestibulando aqui, podendo expor aqui a barcos contadores de história. Meus filhos estudam aqui, entendeu? Muito gratificante ver os colegas dos meus filhos, né, perguntando, fazendo perguntas. Então eu só tenho a agradecer a palavra, como eu falei anteriormente, a gratidão por esse momento aqui, tá? E os alunos ficaram encantados mesmo com esses barcos contadores de história. Eles são bastante vários barcos são maravilhosos. Eu gostei bastante porque os barcos são uma marca de Abaetetuba. Então, ver aqui uma exposição da minha escola que eu sempre estudei há anos me deixa muito feliz.
A diretora do Vestibulando, a Nazaré, ficou especialmente emocionada e surpresa ao se deparar com algo que lembrou muito a infância nas ilhas de Abaetetuba. Recordei meu pai, né? Perdi recentemente meu pai, ontem eu fiquei muito emocionada, né? Em olhar uma réplica do barco dele. E foi através da navegação, do trabalho dele, que ele nos criou. 8 filhos, vindo da costa maratoíra, né? E foi como navegante, como marítimo, né? Ele viajava para o Marajó, também levava madeira, tijolo para Belém. Então isso nos marcou muito na vida, 25 anos de marítimo, né? É uma história de vida para nós. Momento Educação. Oferecimento. Sistema de ensino vestibulando. Matrículas abertas. Do maternal ao pré-vestibular. Hoje será lançado o livro Cultura Rock em Abaetetuba. A obra mostra personagens, bandas, histórias e eventos desse gênero musical em nosso município. A ideia de escrever um livro sobre a cultura rock em Abaetetuba surgiu na mesa de um bar, na Praça Francisco Azevedo Monteiro, um lugar da cidade que tem tudo a ver com esse gênero musical. O meu orientador de mestrado, professor da universidade, o Dr. Oswaldo Santos Barros, observando as conversas que rolava no final de tarde, ali na esquina da Saimel. Geralmente estava o Madri, o Dito, o Gonzaga, eu acho que esteve por lá também. Então, ele observando esse arranjo cultural muito forte, muito intenso, essas histórias que ocorreram ali na Praça Francisco Azevedo Monteiro, na segunda metade dos anos 80, ele fez a pergunta para a gente: por que vocês não organizam essas histórias todas em um livro? Foi aí que o professor Odirley Ferreira aceitou o desafio. Começou a escrever o livro, mas o projeto da publicação da obra teve de ser adiado. A ideia foi plantada no momento antes da pandemia. Passou-se a pandemia, tudo ficou parado. Após a pandemia, nós acertamos uma reunião com as pessoas envolvidas, né? Só que tivemos dificuldade de sentar e reunir, devido ao professor estar se dedicando mais lá ao curso de pós-graduação em Belém. Ele tinha dificuldade de vir aqui. Então, eu observando que o projeto poderia não andar, comecei a escrever. Comecei a pesquisar, comecei a escrever, sem saber ao certo quantos capítulos o livro teria e o que cada capítulo iria abordar. O livro foi organizado em 4 capítulos, fazendo uma viagem pela trajetória das bandas que marcaram época na cena musical abaetetubense. Eu fiz um mapa, tabelei todas as bandas de rock, eu até... Foi muito desafiador isso, porque tu pode acabar esquecer de colocar alguma e depois vir e cobrar de ti, né? Mas eu pesquisei o que eu pude, pesquisei muito, eu acredito que eu consegui contemplar. Talvez tem bandas que ainda existem, muitas bandas existem, tem bandas que não existem mais, mas está aí. Talvez as pessoas, os membros dessa banda nem saibam, mas a banda dele está aí, né? Aí eu categorizei, organizei ano, estilo, a característica autoral, cover, e também o livro ele é uma pequena discografia comentada. Todos os CDs que as bandas de rock autorais lançaram em Abaetetuba, eles estão aí, né? O encarte, as músicas e uma explicação de pelo menos uma das músicas, né? O que levou à composição. Ali também estão registrados eventos memoráveis para os amantes do rock, principalmente na efervescência da cultura rock em Abaetetuba nos anos 80, como o Rock Nazaré, o Rock Abaeté, chegando até o atual Rock na Proa. Uma viagem no tempo que já estará disponível ao público a partir deste sábado. Hoje, a partir das 21 horas, na Saimel Recepções, será o lançamento oficial do livro. Conseguimos convidar, abrir para alguns amigos, né? Fizemos a parceria com a Eliana lá da Saimel também, para que o evento ocorresse lá, com as bandas que vão estar se apresentando, né? Vai ter show da banda Metrópole, da banda Causa Escombros, da banda Azimutal e vai finalizar com a banda Segunda Geração. O livro, como o evento é fechado, né, nem todo mundo vai ter acesso, mas após o evento de hoje,
O livro está disponível à venda na editora da SARV e alguém pode me procurar também, que eu acredito que vai sobrar exemplares após o lançamento de hoje e aí nós temos como estar comercializando também. E o podcast Edinaldo desta semana recebeu 2 convidados que vêm há anos trazendo diversão e humor, muito humor, a todos nós. Foi a retomada oficial da carreira da dupla Coroneto Lico e Compadre Vardivino. O que está fazendo aqui, na verdade, está ali o texto, a Coroneto Lico, Compadre Vardivino, o retorno. Vocês ficaram um tempo, né, assim, a dupla um pouco assim, afastada de algumas atividades. Estão retornando agora, não é isso? Quanto tempo ficou esse ato na carreira de vocês? Olha, acho que mais ou menos 1 ano, 2 anos, né? Acho. 2 anos, né? Teve a pandemia aí, sim, então atrapalhou um bocado, né? Sim. Comparado, agora a gente está voltando com um novo show intitulado Sumano, Quase Eu Murro. É mesmo? E vocês vão começar por onde? Como é que está essa agenda? A gente sobreviveu ao Covid, então a gente vai acertar justamente no Murutinga, o primeiro show, né? Ah, é? Colônia Nova, depois vamos para Vila Maior à tarde e lá a gente vai pegando as cidades aqui perto. Eles, claro, levaram muito humor e mais de 2 horas de um bate-papo cheio de risos. Você estava me contando, Tonico, logo cedo, que um primo teu, sonhaste com ele, como foi essa história? Eu sonhei esta noite. Mas teu primo já é falecido, já é falecido. Muito tempo, era um primo meu. E fazia tempo, muitos anos que já é falecido. E quando foi esta noite, eu não sei se foi sonho ou se foi um pesadelo. E o que aconteceu? Aconteceu que meu primo apareceu sorrindo e me chamando para mim comer jambo. Comer jambo? Segundo ele, é o jambo mais gostoso de Abaeté, não? Sabe onde é? Que eu me lembrei, mas esse jambo não é lá do cemitério. Aí tu dispensaste o jambo. Eu disse, obrigado, meu primo, eu não vou comer esse jambo de jeito nenhum por enquanto. Compadre, o senhor falando nessas coisas, eu lembrei de um amigo meu, do Nivardo, que fui no velório do primo dele. Do Armerindo, ele foi no velório do Armerindo, chegou lá, ele ficou no lado do caixão, no lado do caixão, e olhava e dizia assim, é isto mesmo, compadre, é isto mesmo, compadre, vá, chegou sua hora, chegou seu tempo, chegou sua hora, vá, compadre, vá embora, vá em paz, olha, quando o senhor chegar lá no céu, se São Pedro perguntar para mim, o senhor diz que o senhor não me viu, pelo amor de Deus. Imagina. O público foi pedindo e eles foram contando histórias. O Márcio, irmão dele, foi mordido, ferrado pelo canderu na ponte lá da fábrica de Guaraná Amazônia. Sim. Foi, tu não soubeste disto, não? Sim. A gente estava tomando banho, a gente tomava banho lá, tudo a brinca de picarra de pira lá no Rio. E aí o Márcio, o Júnior, o Nazareno Júnior, pulou de flecha. Quando ele subiu, o canderu tinha dado uma peia nele, pai. Sabe o canderu, aquele peixinho, não? Ferra, gente, ele vai riscando tudinho, dizem que ele escreve, às vezes, o nome da pessoa e não uma carta, né? Uma carta. Quando o Júnior subiu, era só sangue do corpo dele. Aí, rapaz, o seu Nazareno correu, ele subiu chorando. Seu Nazareno veio e disse, meu Deus, o que é isto, Júnior? Aí eu olhei, eu estava lá perto, né? Eu olhei e digo, seu Nazareno, foi o canderu que ferrou ele. Olhe, ele fez um bilhete pro senhor aí. É um bilhete que veio pro senhor. Que bilhete? O que é que está escrito? Aí eu disse, senhor Nazareno, eu vou ler pro senhor, preste atenção. Senhor Nazareno, saudação. Estamos escrevendo essa carta em consideração, dizendo que a próxima vez que o seu filho Júnior vir tomar banho na maré pré-mar, nós vamos devorar ele. Assina a CPN. Que era a Associação dos Canderu da Ponte do Nazareno. Falar em saúde, você falou agora saúde, né? Saúde, você também levou sua mulher, como é que foi? Foi um primo meu que levou. A mulher dele foi. Sim. Levou no médico, ela estava triste e já desnutrida, né? Farta de sangue, e aí eu não dava mais nem conta de andar. Ele levou ela no médico e aí esperou chegar a vez dele, né? Quando chegou a vez dele, que ele abriu a porta próximo, aí ele entrou com ela, segurando ela, que ela estava fraca, né? Aí quando ele deu o primeiro passo além da porta para dentro do consultório, o médico, pode parar. Ele olhou para o médico, olhou para a mulher dele e disse, por que o senhor mandou parar? Ele disse, não, já sei de tudo, já vi tudo. Já viu tudo o quê? Você ainda nem consultou ela? Já sei de tudo. E o que é que o senhor viu? Olha, eu já sei que está fartando para ela. Calço, ferro e verdura. Calço, ferro e verdura.
Sim, senhor, calço, ferro e verdura que está faltando para ela. Eu disse, eu não concordo com o senhor em tudo que você falou aí. Porque eu vou lhe dizer uma coisa. Ferro, eu passo ferro nela toda noite. Verdura, ela vê todo dia. Eu concordo uma coisa com o senhor. Tá faltando um carçozinho. E eles também levaram música com um dos grandes sucessos de autoria do Coronel Tonico. Esse forró eu vou até de madrugada, afogando no pagode da minha namorada. Mas quando eu entro eu não quero mais sair, sai da minha frente, eu não tô nem aí. Nesse forró eu vou até de madrugada, afogando no pagode da minha namorada. Mas quando eu entro eu não quero mais sair, sai da minha frente, eu não tô nem aí. Esse episódio na íntegra você pode assistir em nosso podcast do Naldo, disponível no YouTube e no Facebook. Nosso muito obrigado aos nossos parceiros aqui do Panorama, lojas Ultralar, Sigmaringa Plaza, Mamonas Café, ACR Electric, Clínica Sorriso, Jurunense Home Center, Sistema de Ensino Vestibulando, Farmácia das Ilhas. Nosso muito obrigado pela sua audiência e tenham todos um abençoado final de semana. Anos. Parece muito, mas para quem nasceu para desbravar, é só o começo. A Jurunense Home Center surgiu com uma ideia simples, mas poderosa. Estar ao lado de quem transforma sonho em realidade. Crescemos com o Norte, com coragem, com visão e com compromisso de entregar o melhor sempre. Chegamos onde só os melhores podem chegar. 20 anos de Jurunense Home Center, o maior e melhor home center do Norte. A Serra Elétrica tem super presente para o Dia das Mães. Faça seu projeto de energia solar e você já participa do sorteio que será no dia 30 de maio. São 5 prêmios super especiais: 2 bolsas, uma escova secadora, um kit cosmético e um combo de procedimentos estéticos para você. Venha fazer seu projeto de energia solar na ACR Elétrica. Estamos localizados na rua Padre Luiz Varela, 1507, ao lado do Banco do Brasil. O supermercado Sigmaringa está com uma seção só de produtos da Itilite. São produtos ideais para quem busca uma vida mais saudável. Tem ofertas especiais em todos os departamentos e descontos imperdíveis. Sigmaringa, lugar de gente feliz. Todo aniversário tem que ter festa, né? Então, bora comemorar! Peraí, vai ter presente? Claro que vai! Só que o presente é pra ti. A partir de agora, tu compra na Ultralar, recebe o cupom e sabe quais são os prêmios? São 3 motos, como essa! Ei, larga de bobice, rapaz, e vem-te embora pra Ultralar. É a promoção Ultra Prêmios Ultralar. É justo, né? Afinal, só chegamos aqui por causa de vocês. Ultralar, 35 anos sendo a loja mais querida da região. Nesse tempo de chuva, de mudança de temperatura, é importante reforçar sua imunidade. E a Farmácia das Ilhas vai ajudar você. Olha só, vitamina C por apenas R$ 2,99. É isso mesmo, R$ 2,99. Mas atenção, são 2 unidades por CPF. E se precisar, oferecemos orientações totalmente de graça. Sou o enfermeiro e farmacêutico Diego Dias e estou sempre à sua disposição. E nossa Farmácia das Ilhas da Praça do Barco está aberta a qualquer hora, 24 horas para atender você. Olha só quantas delícias! Dá água na boca só de olhar. E por que você não vem provar? Aqueles doces que são uma tentação. Salgados, sucos e um café quentinho. Tudo isso e muito mais você encontra no Mamonas Café, nos altos do Mamonas, da Dom Pedro II.